Isso mesmo que você leu no título desse vídeo. Uma igreja poderosa, porém carnal. Parece um paradoxo, parece também contraditório ao ouvir isso ou ler sobre isso. Porque quando nós, no círculo religioso, principalmente pentecostal, quando se fala de alguém com muito poder, alguém muito usado através de dons espirituais, nós logo entendemos que essa pessoa é também espiritual. É assim que nós compreendemos. Mas esse conceito, ele é passado de geração em geração, mas pela concepção religiosa criada pelas próprias pessoas e não pela Bíblia. Pode observar que muitas vezes alguém diz assim: aquele irmão é uma bênção, é homem de Deus. Homem de Deus no aspecto de ser usado, mas homem de Deus no sentido de caráter não significa que seja. Também não estou dizendo que quem é usado por Deus poderosamente não seja espiritual. Mas, pela Bíblia, ser usado por Deus poderosamente não nos define como alguém espiritual, como alguém de caráter. A Bíblia nos diz que Jesus vai dizer para algumas pessoas que eles nunca foi conhecido dele, mesmo depois de operar sinais de maravilha e expulsar os demônios. Alguns vão dizer: Senhor, em teu nome eu fiz maravilhas, milagres, expulsei. Jesus vai dizer: apartai-vos de mim, vós que praticai a iniquidade, eu nunca vos conhecer. Olha, expulsei demônios, está tratando de poder. Curei os enfermos, está tratando de poder nesse contexto de Mateus 7, a partir do versículo 21. A igreja de Corinto tinha manifestações de dons espirituais. O apóstolo Paulo mesmo disse assim: olha, não vos faltou dom algum. Só na carta de Paulo aos Coríntios, nós vamos encontrar no capítulo 12, vamos encontrar 9 dons espirituais. E Paulo disse que não faltou para aquela igreja dom algum, a ponto deles profetizarem, ter línguas estranhas, tinha sinais de maravilha, certo? Mas Paulo, quando escreve a essa igreja, não considera ela como espiritual. Imagine bem uma igreja que tem aquele fervor, aquele barulho pentecostal, como nós dizemos hoje, como a igreja fala hoje, poder, aquela maravilha, a ponto de não poder ouvir nem a pregação, porque muitas línguas estranhas, enfim, muito poder. Mas Paulo, quando escreve, diz assim, capítulo 3, e eu, irmão, não vos pude falar como as espirituais, mas como a carnais, como a meninos em Cristo. É por isso que o apóstolo Paulo ele tem a preocupação de colocar como excelente, ou com excelência, ao fruto do Espírito, chamado caridade ou amor, no capítulo 13. No capítulo 12 da primeira carta de Paulo aos Coríntios, Paulo fala sobre os dons espirituais. Depois ele diz assim: olha, procurai com zelo os melhores dons, e eu vos mostrarei um caminho ainda mais excelente. No último versículo do capítulo 12 ele diz isso. E no capítulo 13 ele começa falando sobre o amor, falando que o amor é superior, é mais excelente do que os dons espirituais, que é o que trata da nossa identidade com Cristo, é que nos torna parecido com Cristo. Preste bem o que eu vou falar para você. O que nos torna parecido com Cristo não é a manifestação de poder, não é o tamanho da nossa fé, não é a capacidade de curar, de expulsar demônios, não é capacidades espirituais que nós recebemos, mas a capacidade de amar o próximo, de amar os nossos irmãos. É isso que nos faz parecido com Cristo. No capítulo 5 da carta de Paulo ao povo de Gálata, Paulo mesmo diz a respeito do fruto do Espírito. Ele coloca isso como algo sublime, que aquele que faz isso não tem nenhuma lei contra o fruto do Espírito, o fruto do Espírito. Em contrapartida, ele diz que sobre as obras da carne, que aqueles que praticam as obras da carne não herdam o reino do céu. O que é
Praticar as obras da carne é viver segundo o gosto, o entendimento humano. Deus quer que sejamos cheios do Espírito e não pessoas carnais. Entenda bem, ser usado por Deus não significa ser espiritual. Você pode ser espiritual, ser usado por Deus, mas ser usado por Deus não significa que somos aprovados pelo Senhor. Que Deus abençoe a sua vida, que guarde o seu coração, em nome de Jesus.